para não dizer que é só no esporte, que eu acho que gera nos jornalistas, não estou falando pela classe, mas tenho a impressão de que é isso, gera um constrangimento, porque acho que de maneira geral pode ser numa entrevista de política, pode ser numa entrevista no esporte. A presença de, às vezes, muitas pessoas que são ou de partidos, ou que são ali... Acaba intimidando. Intimida. Se o jornalista não... eu digo porque se eu estivesse começando a profissão agora, bate uma eleição como a de 22, ou bate um momento de crise de um Cruzeiro ou de um Atlético, e você tá do lado de um influencer que tá ali, que é um cara que, que absurdo você perguntar um negócio desse. Repito, não Quer tô criar dizendo que os caras aqui fazem, né? Ou que o torcedor cobre isso. Mas eu acho que é de um caráter intimidador que não me parece ser bom pro produto final. O jornalista perguntar com a possibilidade de receber uma resposta do tipo, não vou responder esta pergunta, é legítimo, ninguém tem problema com isso. Da mesma maneira que a assessoria pode dizer, não gostaria que vocês perguntassem sobre isso. A nossa função jornalística se aquilo é importante, pergunte-se. Exato. O entrevistado responda o que quiser. Aliás, não responda se não quiser. Mas, quando você está naquele ambiente, sempre tem aquele papo pode ter a oportunidade. mas também, né? A gente teve recentemente, acho que com o Cruzeiro, alguma coisa da entrevista do Pepa, né? Que a torcida do Cruzeiro chegou a um certo momento dizendo, mas peraí, o Cruzeiro está aí perto de um jogo importante. Eu não me lembro contra quem era a partida, não sei se era a Copa do Brasil, o que era. E aí a entrevista do Pepa foi antes de um jogo importante. Eu não sei se era antes do Clássico ou o que era. A entrevista do Pepa no Globo Esporte, contando exatamente os problemas, qual era o motivo da saída. Isso é uma informação relevantíssima. Mas a torcida passou. Mas tá vendo aí, ó? Arrumaram uma entrevista antes para desestabilizar o clube. É informação. O influencer, se não quiser noticiar, não noticia, não. Atrapalhar. Eu vou contar um caso aqui da minha época de Globo Esporte. Não sei se você lembra disso, Eltinho. Era véspera de um Grêmio Inter que o Kleber... Você lembra disso? Lembro, sim. O Kleber... Não, foi comigo. Foi você? Foi o Kleber Gladiador que jogava no Grêmio na época. Não estava no Cruzeiro, não. Estava no Grêmio. Mas ele tinha família aqui e saiu a notícia. E aí a fonte chegou... A notícia chegou para mim, ó, que o Kleber tinha... Ou foi o Fernando? Agora eu tô na dúvida. Se for o Fernando, foi o Fernando lá. Que o Kleber tinha agredido a mulher, alguma coisa assim. Ou questão de pensão, não sei. Ou pensão, enfim. Era uma confusão envolvendo a esposa dele. E nós publicamos aqui por Minas. Porque o caso foi aqui. Né? E era notícia, né? Obviamente. Não quero saber se é domingo de manhã que tem Grenal, pô. Não tô nem aí pra isso. Azar do Grenal. E aí, o repórter de lá, que eu vou aqui, não vou dizer quem é, mas do Globo Esporte, que cobria o Grêmio na época, escrachou nas redes sociais. Porque ele começou a ser cobrado lá e fala assim, falem com Rodrigo Fuscaldi, com Fernando Martins e Miguel lá em torcida do Grêmio inteira. Então, assim, o cara fez um papel de influenciador. Tem uma coisa que, da mesma forma que eu acho errado quando alguém confronta um entrevistado, né? Você vai agressivamente para um entrevistado, eu acho muito ruim também quando você... Tite, meu querido, meus parabéns por acertar um exemplo que eu achei, um exemplo vestiu o manto da nação. Que lindo o futebol apresentador. Não é papel de repórter. Você tá fazendo o futebol brasileiro voltar com os torcedores, o amor e a paixão. Cara, muito legal. Quem mandou essa pergunta foi a dona Lúcia. Uma discussão em alto nível que teve recentemente foi inclusive o Gabigol e o Eric Faria num desses pós-jogo. Foi uma discussão que não foi uma discussão. Um cobrava, o outro cobrava e ficou uma entrevista interessante no final das contas, porque não foi um bate-boca. Os dois... O Eric tinha argumento. O Eric fazia as perguntas, o Gabigol respondia da maneira um pouco irônica dele, o Eric não entrava na pilha, retornava a pergunta, e ficou uma coisa que faz parte. E olha, eu acho que aí, Léo, tem um ponto muito legal, que é o seguinte, as pessoas tendem a generalizar tudo. Né? Então você aponta assim, a imprensa, toda vez que a mídia, qualquer amigo, a mídia, toda vez que um amigo, numa discussão assim, de alguém que não é da área, fala, mas a imprensa, assim, cara, então, vamos lá. Em qual canal que você está falando, de que profissional que você está dizendo? É porque há N profissionais. E há gente que trata o jornalismo de um jeito A, há gente que trata de um jeito B. Há gente que manda beijinho e abraço por grana ou por objetivos outros, há gente que não faz isso. E vocês têm direito de conviver no mesmo espaço? Evidentemente que tem, depende da empresa, depende dos lugares. Mas é preciso separar essas coisas, porque senão a gente coloca no mesmo barco o cara
que vai lá e... Quer dizer, eu vou pegar a entrevista do Ian Couto recente para dizer sobre o Daniel Alves, né? Uma declaração absolutamente estúpida, estapafúrdia, que ele podia lá... Fala o que ele disse aí. O Ian Lucas... Ian Couto. Aliás. O Ian Couto, quem é seu ídolo, né? Meu ídolo é o Daniel Alves, é ídolo de muita gente, etc, etc. Não tem como falar outro nome. Eu até entendo, não tem como falar outro nome. Eu até entendo que, eu quero ser benevolente com a opinião dele. É a referência da geração dele. Até benevolente com a opinião dele e dizer assim, pô, o cara tá falando do ponto de vista do campo, o que é. Tá. Ali, me parece que era uma entrevista institucional. Então, o cara do institucional não vai perguntar pra ele, mas peraí, amigo, é o Daniel Alves, o cara tá preso por estupro. Essa função é de quem? É da coletiva. Quando tiver o jornalista lá sentado pra dizer, olha só, Ian, o cara que você tá dizendo é o Daniel Alves acusado de estupro, que tá sendo processado, que tá preso neste momento. Você se inspira nisso também? É isso que você está dizendo? Isso é uma isso que você está levando? Pergunta jornalística. E eu não... Vai vir pelo blogueiro? Não vai. Vai vir pelo Eu acho que essa influencer. separação é que... E assim, repito, eu jamais diminuo o trampo de cada um. Cada um atua na área que se sente mais confortável. Se você faz isso no entretenimento ou no jornalismo, cara, faça e faça bem. Mas eu acho que esse é o problema. Hoje em dia, a gente tem uma mistura desses lugares que nem os influencers ficam satisfeitos, nem os jornalistas ficam satisfeitos, mas quem perde no fundo, eu acho que é o público. Porque está perdendo uma informação mais informação melhor, mais variada do ponto de vista jornalístico, no eixo jornalístico de ver informação, e também no eixo dos influencers está perdendo, porque muitas vezes os canais desses influencers usam o quê? Usam o material produzido pelo jornalista e vão lá e comentam em cima, ou vão criar notícia em cima, ou vão dizer que faz parte, né? Acontece.